Bom, gente, quem é vivo sempre aparece, né? Pelo menos eu acho. E iniciando o nosso 2026 aqui no Peraí, eu pensei, por que não trazer um conteúdo de criação de metas de ano novo? E aí você não vai nem ficar com vontade de assistir esse vídeo, porque eu sei que você já assistiu 1 milhão de vídeos no YouTube de como fazer metas, ou então viu conteúdo no TikTok falando, ai, como você vai ter seu glow up esse ano. É isso que a gente vai fazer, querendo ou não, é um glow up, amores. Toda vez que a gente faz uma lista de resoluções para qualquer coisa, né, seja para o nosso aniversário, seja para o nosso novo ano, calendário, sempre a gente tá buscando ser a nossa melhor versão e isso é incrível, isso é demais. O que é meio chato às vezes é essa necessidade que a gente tem de fazer o glow up se comparando com os outros que a gente já falou aqui no Peraí, inclusive, que é chato, né? É chato você ficar buscando algo que você não é, entende? E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui no Peraí, nesse episódio de Feliz Ano Novo, que são as minhas metas de 2026. Então, o que eu espero para 2026? Inicialmente, eu acho importante lembrar que as nossas metas, elas devem ser realistas para nós, né? É igual eu falei agora, se a gente for pegar uma influenciadora, se a gente for pegar uma menina do TikTok ou qualquer pessoa que seja, né, um influenciador no Instagram, e a gente querer seguir essas metas que a pessoa colocou para ela, pode ser que não dê certo pra gente, porque eu não fui atrás e vi o que funciona pra mim, quais são as minhas metas, na verdade, qual é o meu momento de vida, o que eu tô buscando pra minha vida, como que eu quero estar daqui 10 anos, daqui 5 anos. Todas as escolhas que a gente faz hoje, elas são escolhas que moldam o nosso futuro, obviamente. E aí, esse é o primeiro ponto importante para as nossas resoluções de ano novo, né? A gente tem que ver o que eu quero. E aí não é uma tarefa fácil, gente. A coisa mais difícil que a gente pode fazer é se autoconhecer. É mais difícil, porque a gente tá mudando todo dia, a gente tem um montão de ruído, de pessoas falando, ah, isso tem que ser isso, tem que ser aquilo. Chega uma hora que a gente fica confuso mesmo, e é normal. Mas aí a gente tem que virar e voltar pra nós e falar, calma, o que eu quero com essas coisas que eu tô fazendo hoje? O que meu eu do presente tá me ajudando pra eu ser no futuro? É a pessoa que eu quero ser? É alguém que eu admiro, sabe? E se não for, aí a gente pode mudar o caminho, tá tudo bem. Então vamos lá. Eu vi vídeos, né, como vocês imaginam, eu vi vídeos no YouTube e tudo mais de como fazer metas factíveis. E uma coisa que eu adorei que eu ouvi em um vídeo é que a menina, ela tava falando várias coisas das metas dela, e aí ela falou assim: "Tem uma coisa que eu percebi que eu não tô fazendo agora, que eu sei que vai me impactar para várias outras metas, que é a questão do sono para ela". Então ela pegou e falou: "Ah, eu tô dormindo muito mal, tô dormindo pouco, não tô fazendo higiene do sono, e aí eu acordo cansada, acordo sem disposição para fazer conteúdo, que ela faz conteúdo também. E aí ela falou: eu percebi que ter uma boa noite de sono, né, e tudo que engloba isso, a higiene do sono, acordar a tal hora, dormir bem ao longo da noite, é uma coisa que me impacta para eu ser a minha melhor versão. Tem outras coisas que eu quero fazer, por exemplo, ganhar dinheiro. Eu quero fazer uma aula de manhã, coletiva. Sei lá, quero trabalhar melhor, entendeu? Qualquer coisa. Tudo isso tá dentro desse, assim, o gatilho para ela estar bem para fazer tudo isso vai ser ter uma boa noite de sono. E aí ela percebeu que ela não tava tendo. Então eu achei isso muito legal, porque a gente é obrigado a ver o que a gente pode fazer agora para gerar um sistema de facilidades no dia a dia para a gente seguir os nossos objetivos. E aí a noite de sono para ela é isso. E eu achei maravilhoso, tá? Então eu vou começar por aí. Quais são as coisas que eu vi durante o meu ano passado que estavam me incomodando e como que eu poderia melhorar para esse ano? Então, a primeira delas é com relação à carreira e, enfim, coisas que você ganha dinheiro, né? Coisas que são mais obrigações. A gente já falou aqui no Peraí que o seu hobby, se ele virar seu trabalho, ele não vai ser um mero hobby mais. Ele vai ser uma coisa que vai te dar trabalho e tudo bem também. A primeira coisa é que eu sou CLT, né? Tenho um trabalho, eu sou advogada, tributarista. Então, uma das coisas que eu pensei foi de ser uma pessoa que é mais inteligente na minha área, sabe? E o que eu posso fazer para ser essa pessoa mais inteligente? Eu posso fazer cursos, eu posso fazer
networking, posso ir em eventos, entendeu? Como eu fiz no ano passado, no finalzinho do ano passado, eu peguei esse gancho e comecei a ir em vários eventos de tributário, né, de direito tributário. Comecei a ver gente, comecei a ter mais ideias, sabe, da profissional que eu queria ser. E isso foi muito importante pra mim, principalmente que eu trabalho remoto. Então, se você quer fazer uma transição de carreira, se você não tá feliz com a sua atual profissão, né, o que você tá fazendo pelo menos no dia a dia, não necessariamente referente à profissão em si, o que você pode fazer para se sentir melhor nesse ambiente, né? Até se você gosta do que você faz e você não tá feliz no seu trabalho físico, como que você pode mudar? Será que é mudar de emprego? Será que é mudar de área? Será que é melhor mudar, por exemplo, você tá numa startup e aí não funciona para você o ambiente lá, e você quer ir para um ambiente mais corporativo, com mais estabilidade? Essas são coisas importantes e, obviamente, a gente tá pensando muito no agora, né? Eu tô pensando no meu bem-estar, mas isso vai, obviamente, impactar muito a minha vida no futuro. Porque se eu encontrar coisas que me fazem melhor, por exemplo, ter um grupo de estudos, sabe? Pessoas com quem eu posso trocar. Se eu tô com alguma dificuldade no meu trabalho, não sei resolver uma coisa, eu posso perguntar para outra pessoa e ela pode me ajudar. Isso é muito relevante para mim, no meu futuro. E não só com relação ao trabalho em si, né? Os hard skills, mas também com relação ao meu soft skill, que é eu ter essa malemolência, sabe? Eu ter esse networking. Eu acho que, inclusive, gente, um livro que eu tô lendo agora, um pequeno parênteses, tá? Um livro que eu tô lendo agora se chama Capital Erótico. E aí ele fala que tem vários tipos de capital. Tem o capital social, né? Que é tipo, o seu networking, é como você é colocado na sociedade, o seu lugar na sociedade. E aí tem o capital econômico, que é, né, din-din, financeiro. O quanto que você pode gastar, o quanto que você pode ser influente por causa do dinheiro que você tem. Tem o capital cultural, que no livro ele fala, assim, tem várias definições, mas no livro que eu tô lendo ele fala que é como se fosse um conjunto de inteligência, sabe? Também de cultura, de arte, etc. Que é uma coisa que você pode agregar por meio do seu capital cultural. E aí tem o capital erótico, que ele junta a aparência, o sex appeal, enfim, várias outras coisas. Então, se você tem um capital social forte, isso vai ser muito bom pra você, né? Mesmo que não seja o seu mais forte, vamos supor que o seu mais forte é financeiro. Se você tiver pelo menos um pouco do capital social, ele vai ser útil para você em algum momento, junto com o seu outro capital mais forte, que é o econômico. Então, essa foi uma das minhas metas com relação ao meu trabalho CLT. A minha outra meta com relação ao trabalho foi a minha criação de conteúdo, amores. Eu quero ser mais constante aqui no Peraí. Então, eu tô me comprometendo a postar um vídeo por semana. Então, assim, não vai passar semana sem eu postar. E eu sei muito bem que a constância é o que faz a gente criar o hábito. Eu tenho o hábito de ir na academia, eu vou na academia 5 vezes por semana no mínimo e faço cardio nos outros dias. Então, praticamente só um dia da semana que eu me permito não fazer nada, se não der, né? Se não der tempo, se eu não conseguir e tal, se eu tiver algum compromisso. Então, já é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu não penso mais se eu vou na academia e tal. Eu vou na academia e ponto final. E eu sei que isso faz muita diferença na minha vida num geral. Então, a minha outra meta é criar conteúdo aqui pro Spotify e pro YouTube, que eu vou começar agora. Então, se você tá vendo esse vídeo no YouTube agora, é porque eu postei no YouTube. E aí, essa é a meta agora, de eu começar a postar, criar conteúdo. E não é uma tarefa fácil, né? Principalmente se você tá conciliando com o CLT. E é uma coisa que me faz muito bem. Vocês sabem o quanto eu amo fazer conteúdo, poder dividir o que eu tenho pra falar e que pode servir para as outras pessoas e ser de alguma forma útil. Então, essas são as minhas 2 metas de trabalho, de labor, enfim. E aí a gente vai para uma outra meta, que é a questão financeira. Eu sou uma pessoa muito educada financeiramente, eu sou muito organizada. Eu todo mês, assim que eu recebo meu salário, eu já separo o dinheiro que eu vou fazer o pagamento das minhas contas fixas. Já separo o dinheiro que vai ficar na minha conta para eu gastar ao longo do mês e separo o dinheiro para guardar de investimento. E aí eu posso falar sobre isso se for de interesse público, mas eu geralmente separo todo o dinheiro que eu guardo em caixinhas.
E aí eu tenho uma planilha com todas as categorias. Então eu tenho reserva de emergência, eu tenho de viagem, eu tenho de carro, né, para IPVA, para qualquer emergência que surgir com carro, enfim. Mas a minha meta esse ano, né, e por eu estar nessa situação de que eu tenho uma certa estabilidade, tenho um controle financeiro legal, na minha opinião, eu quero aprender a rentabilizar o meu dinheiro. Então, assim, não vai bastar eu só guardar o dinheiro. Eu peguei um assessor de investimento, né, que daí eu não entendo nada sobre isso, mas eu peguei um assessor de investimento, e aí já apliquei meu dinheiro, inclusive essa semana, que é a segunda semana de janeiro. Então, o que eu quero fazer é analisar ao longo do mês, né, marcar reuniões, inclusive, gente, uma coisa que a minha cunhada faz e que eu achei extremamente... Meus 2 cunhados fazem, na verdade, eu não sei qual que faz isso. Mas eles fazem reuniões mensais com os assessores deles pra falar, ó, eu tô achando que o dinheiro tá rendendo pouco. E aí, meu filho, você pode achar o que você quiser, porque você não tem muito conhecimento, você vai adquirindo ao longo, obviamente, né, do tempo em que você vai investindo o dinheiro. Mas mesmo que você não saiba, esse cara tá ganhando uma porcentagem em cima do que você tá ganhando, e é importante pra ele que o seu dinheiro rentabilize mais para que ele possa ganhar a parte dele, né? Então, essa é a minha segunda meta. Fazer reuniões mensais, mesmo que eu não tenha super conhecimento, mas eu quero otimizar o meu ganho de dinheiro passivo. Então, essa é a minha segunda meta relativamente ao financeiro. E aí a gente entra numa esfera, né, meus queridos, de autoconhecimento. Então, eu tô olhando aqui porque eu anotei tudinho, né, pra passar. Inclusive, uma coisa que eu quero muito fazer é começar a anotar no papel, que eu faço já pro trabalho, enfim, mas aqui minhas metas estão no computador. Então, a primeira coisa, respeitar o meu tempo de uso de tela no dia a dia, durante a semana, na verdade. Eu baixei um aplicativo já, que ele limita o meu uso de tela, e eu tenho achado ele muito bom, porque às vezes eu quero usar o Instagram e eu não consigo, porque o cara vai lá e bota 1 minuto de espera para eu poder desbloquear meu aplicativo. E aí eu não quero ficar esperando. E aí eu continuo trabalhando, vou fazer outra coisa e tal. Então eu bloqueei praticamente todos os meus aplicativos. Os únicos que não estão bloqueados são o Pinterest e Substack. Só. O resto, Instagram, TikTok, até LinkedIn, Facebook, que eu uso, adoro o Facebook, tá bloqueado. Então é uma coisa que eu não consigo ver. Se eu não quiser esperar, se eu não tiver tempo para esperar, eu não vou ver. E isso tem me ajudado muito. Mas esse tempo, ele acaba às 5 da tarde, que é o momento que eu paro de trabalhar. Então, aí eu já consigo ver. Chega de noite, tudo que eu não usei durante o dia, eu tô usando à noite. E aí, obviamente, isso não faz nenhum sentido, né? Me ajuda já, porque eu consigo trabalhar, consigo fazer minhas coisas, o que tem que ser feito eu faço durante o dia, sem ver o celular. Mas, no final do dia, meio que não tá alinhado com o que eu quero. Por que eu parei de ver o Instagram e o TikTok durante o dia? Eu sinto que eu me comparo muito com as pessoas na internet. Eu já me comparo com as pessoas na vida real. Agora, você vai botar pra mim uma rede social aqui, com um monte de gente falando o que quer, mostrando o que quer, falando só, tipo, mostrando os melhores ângulos dela e tal, amor. Aí a garota vai ficar louca, mas é porque eu tenho já essa tendência, imagino que todo mundo, né, muita gente tenha, mas eu tenho muito essa questão da comparação. E aí não me faz bem. Por isso que eu parei de usar a internet durante a semana, pelo menos. E aí eu quero, né, retomar isso e parar de usar de noite, assim. Posso usar um pouquinho e tal, mas não muito, sabe? Eu não sei como é que eu vou fazer direito sobre isso. Essa é a minha primeira semana útil do ano e hoje é quarta-feira que eu tô gravando esse vídeo. Então eu tenho um pouco de tempo ainda pra ver e aí depois no próximo vídeo, ou enfim, depois eu conto pra vocês o que eu fiz. A segunda coisa, ler mais livros de autoconhecimento. Eu sou uma pessoa que eu leio muito, eu já tenho o hábito da leitura e leio muito livro de fantasia, inclusive, que amo, sou obcecada, completamente viciada. E eu não leio praticamente livros de autoconhecimento, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, agora eu comecei a ler esse livro do Capital Erótico faz, tipo, 1 mês e eu tô, sei lá, na página 100. Menos até. Entendeu? Então não tem cabimento, porque nesse final de ano eu terminei um livro de 600 páginas de ficção. Então, são escolhas, né? E aí eu quero implementar isso porque eu me sinto... Aí tem uma outra meta que eu tenho, que é de me sentir mais inteligente. E aí, essa meta de me sentir mais inteligente é porque eu acho que,
principalmente por trabalhar de casa, né? Eu não sei vocês, como que vocês se atualizam. Mas quando eu estudava, né, e fazia estágio, que foi praticamente os meus únicos momentos trabalhando presencial, eu ia escutando rádio de manhã. Então eu já ia mais ou menos informada, já sabia o que estava acontecendo, por mais que eu não entendesse muito, pelo menos eu sabia o que estava acontecendo. E aí hoje em dia eu me forço a ler notícia, já fiz isso de manhã, inclusive, depois que eu acordo eu faço yoga, que é uma coisa que eu faço todo dia, inclusive. E aí leio notícia, mas não é uma coisa que sustentou muito. Então, colocar essa meta é muito importante pra mim, pra que eu me sinta bem e autoconfiante. Eu me sinto mais autoconfiante quando eu tenho as informações. Imagino que muita gente seja assim também, então, se você não tinha pensado nisso antes, talvez seja legal pra você. E aí, por isso que eu coloquei essa questão da leitura dos livros de autoconhecimento, porque eu acho que pra mim faz muita diferença, principalmente pros meus conteúdos aqui no Peraí, que eu adoro falar de autoconhecimento. Então, para eu ter embasamento, né, com relação a todas essas coisas e poder trazer também fatos que não estão na minha cabeça ainda, é muito importante que eu leia esses livros e eu sei que faz uma grande diferença. Então, eu coloquei essa meta também. Terceira coisa de autoconhecimento e, assim, autoconhecimento, saúde mental, relações interpessoais, etc. A terceira coisa é que eu sou uma pessoa que não respondo o WhatsApp. Eu não respondo. E assim, eu sou a garota aqui que tô falando pra vocês, eu quero que meu podcast seja o áudio do WhatsApp, e isso é muito verdade, porque eu mando muitos áudios longos. Que eu respondo, amor, a pessoa tá me contando uma história, eu respondo um áudio de 2 minutos, não falando muita coisa, falando ali uma coisinha ou outra, mas assim, não vai mudar a vida da pessoa ouvir um áudio de 2 minutos que eu tô mandando. Então, tudo bem. Mas eu deixo muito meu WhatsApp pesar. E aí, uma meta pra mim, e as pessoas reclamam disso, tá? As pessoas que estão na minha vida, elas sabem que eu demoro pra responder, que eu não vejo a mensagem, e uma hora eu vou responder e tá tudo bem, a gente vai se encontrar e vai ser muito legal, e a gente vai bestes. Mas tem gente que não entende muito bem isso. E são pessoas importantes pra mim também, apesar de não serem tão próximas. Então, é uma coisa que eu quero fazer uma vez por semana, e talvez isso vai ser na quinta-feira, ou seja, a primeira vez que eu vou fazer isso vai ser amanhã. Eu vou pegar todo o meu WhatsApp, vou filtrar lá pelos não lidos e vou responder todo mundo que eu conseguir nesse dia. Entendeu? Não sei quanto tempo que eu vou passar fazendo isso, talvez fazendo toda semana até diminua o tempo, conforme o tempo vai passando, né? Meia hora, 15 minutos, mas enfim, essa é a meta. A quarta coisa é muito sensível pra mim, muito sensível, que é relacionada à perfeição. Eu tenho uma coisa assim, eu acho que, inclusive, isso é porque é muito engatilhado pelo fato de eu ser irmã mais velha, e aí eu ser o exemplo para os meus irmãos e etc e tal, né, como me foi falado. E eu sinto essa necessidade de ser perfeita o tempo inteiro. E eu sei que quando eu falo na terapia sobre isso, sempre as minhas questões elas voltam para isso de não ser quem eu sou, de não fazer o que eu quero fazer, em prol de ser perfeita, de fazer a coisa certa, de fazer o que é esperado de mim. E isso já não cabe mais, isso tá out em 2026, isso tá out pra você também. Se você faz isso, tá out. Porque você tá perdendo sua vida, você tá perdendo coisas que você quer fazer, tá perdendo a oportunidade de explorar quem você é, de ser quem você é, porque você tá tentando atingir alguma coisa que a pessoa não tá nem aí, cara. Olha, eu vou dar um exemplo que talvez eu já tenha contado aqui, mas ele é muito emblemático pra mim. No início do meu namoro, eu tinha 20 anos, meus pais não deixavam dormir na casa do meu namorado, blá blá blá. E aí, teve uma vez que eu comecei a dormir lá. Nessa época, eu morava muito longe do meu namorado. Eu combinei de tomar café com a minha mãe, porque ela ia levar meu pai pra fazer um exame. E aí, eu e meu namorado, a gente saiu de noite e voltamos muito tarde. E aí, eu falei com a minha mãe antes de dormir. Falei, mãe, a gente vai se ver amanhã, tá? Minha mãe falou, não, deixa pra lá, a gente vai ser muito cedo, não tem problema. E aí, eu acordei no dia seguinte, tensa, sabe? Tensa disso. Eu falei, não, a gente vai, liguei pra minha mãe, eu já tinha avisado meu namorado que a gente não ia. E aí, eu avisei minha mãe que eu não ia e tal. E aí, eu falei, não, a gente vai. Só que daí, quando eu decidi que a gente ia, foi por causa de uma culpa tão grande que eu tava sentindo por não estar lá com os meus pais. E aí, eu acordei meu namorado, nós fomos, ele foi de mau humor, a gente brigou super feio. E aí, sabe, meus pais ficaram lá esperando um mó tempão. E aí, eu cheguei e comecei a chorar. Cheguei no restaurante pra tomar café e comecei a chorar. E ninguém entendeu nada. Meu namorado não entendeu nada, meus pais não entenderam nada. E eu não entendi nada também, porque eu nem sabia por que eu tava fazendo aquilo.
eu sempre lembro desse exemplo para mostrar que naquele dia eu não queria, na verdade, ter ido tomar café da manhã com os meus pais. Eu morava com eles, inclusive, nessa época, e eu via os meus pais todos os dias. Eram só alguns dias que eu ia pra casa do meu namorado dormir lá. Então, não tinha porquê, né, eu ter carregado essa culpa e tentado ser perfeita. E tudo bem, esse é um caso muito claro pra mim, né? Aconteceu isso, na hora eu não entendi muito bem. Depois eu fui elaborando melhor sobre isso e fui entendendo. Eu sei que tem exemplos no nosso dia a dia que a gente não consegue entender muito bem. E o que ajuda muito é a terapia. Então, se fazer terapia não tá na tua meta, não é uma das suas metas em 2026, terapia tá tá? Você vai botar a terapia, porque, meu filho, você pode não gostar. Você vai começar, vai ser uma bosta. Você pode ser que você veja uma pessoa, né? Você começa a fazer terapia com uma pessoa que não te entende e não dá. E tá tudo bem. E aí você vai ter que mudar. Não é fácil também, é igual relacionamento. Já terminou com um terapeuta? É difícil. Agora, a gente tem que fazer. É igual outros relacionamentos. A gente tem que se aventurar. E eu acho que faz muita diferença, gente. Faz muita diferença, tá? Na minha vida fez e das pessoas que eu conheço também. Só que você tem que dar esse voto de fé, né? Esse salto de fé, na verdade, em prol da sua sanidade mental. E fazer terapia é uma delas. Então, assim, em resumo, e eu vou ler exatamente o que eu escrevi, essa meta é assumir o papel de alguém que erra, que eu posso não ser perfeita sempre e trabalhar a culpa atribuída à possibilidade de errar. Então, isso é uma coisa que eu quero muito trabalhar esse ano, porque eu sei que me impacta muito. E me impacta não só na minha vida, com os meus amigos, com os meus pais. Me impacta no meu trabalho, me impacta em eu descobrir a pessoa que eu quero ser, de eu tancar, sabe? Se você tá sendo uma pessoa que você não tanca ela. E aí você fica uma pessoa insegura, porque você, sabe, você vai tancar o quê? Se nem você acredita nessa história que você tá contando, o que você vai tancar? Nada. Entendeu? E a última coisa dessa sessão de autoconhecimento, saúde mental e relacionamentos é sentir mais autoconfiança. E aí não é autoconfiança de acreditar, tipo, ai, nossa, eu vou entrar nesse lugar e eu vou estar a mais linda de lá. Isso também, mas não só. A autoconfiança que eu tô falando aqui é na confiança que eu tenho em mim mesma, na capacidade que eu tenho de cuidar de mim, de fazer decisões por mim, de cuidar de mim mesma, de escolher, sabe, por mim. E eu acho que isso é muito importante porque eu não tinha essa noção dessa classificação. E aí eu li um artigo no Substack que falou sobre isso. E aí eu vou dar um exemplo. A gente tá falando de resoluções de ano novo, certo? E aí você colocou que vai na academia 7 vezes por semana, sendo que você hoje é sedentário. A chance de você conseguir fazer isso é muito pouca. É muito baixa, na verdade. Porque você não tá com esse hábito criado, né? Você, assim, você vai ter que criar. E, gente, as coisas acontecem de pouco em pouco. É mais importante a constância das coisas e não a quantidade, o tempo que você desembolsa necessariamente. A academia é uma coisa que não é gostosa. Vou ser sincera. Que, assim, gente, amar a academia é uma coisa que, não sei, não faz muito sentido. O que você pode gostar do resultado que ela te dá, do fato dela fazer com que você fique fora do celular um pouco, do fato dela conseguir fazer que você pense mais com você, que você passe mais tempo sozinho. Tem vários benefícios, e obviamente, né, construir músculo e tudo mais pra velhice, enfim, qualquer que seja. Então, ela tem vários benefícios, mas não é agradável muitas vezes. E eu sei que, né, muitas pessoas falam isso, e eu sei que é verdade que eu já vivi isso, é o fato de, quando você não treina, você vai chegar na academia e parece que você é um alien, né? Porque você não sabe fazer as coisas, você não tem shape, e tem gente lá que tem shape, e aí você fica inseguro. E aí, você não criou um sistema, né? Que nem a menina do sono. Você não criou um sistema pra facilitar a sua ida na academia. Porque você fala, botou que você vai 7 dias por semana, puxa ferro forte e tem que ser o melhor treino do planeta. Às vezes, eu treino há anos, assim, né? E às vezes eu vou na academia só pra bater ponto lá, porque eu não tô na vibe, não é meu melhor treino e eu não tô feliz ali, entendeu? Mas eu vou porque eu tô acostumada a ir, faz parte da minha rotina. É uma coisa que eu não quero perder, é valiosa pra mim. E aí, tudo que é valioso pra vocês tem que estar lá dia após dia construindo isso. A gente não tem como esperar que
os resultados apareçam do além, né? Então, a autoconfiança, né, a confiança que você tem na capacidade de cuidar de você mesmo é de você fazer metas realistas, por exemplo, de você prometer alguma coisa pra você que você sabe que você vai cumprir. E se você estiver prometendo coisa pra você o tempo todo que você não tá conseguindo cumprir, imagina uma pessoa prometendo pra você o tempo inteiro e não cumprindo. Você não vai mais acreditar nela, né? E aí é isso que acontece com a gente. E a gente é a pessoa mais próxima de nós que a gente tem. Então, se você tá nutrindo mentiras e coisas, né, que não, prometendo coisas que não estão acontecendo, essa autoconfiança está diminuindo. Então, essa é uma meta que eu tenho, das minhas escolhas, elas serem conscientes e alinhadas com quem eu quero ser. Pensa na sua criança, amor. Pega uma foto sua, criancinha, de 5 anos, sei lá, e fala assim, amor, eu tô fazendo isso por você. Essa escolha que eu tô fazendo agora é por você. Eu quero cuidar de você. E é a mesma pessoa, é você hoje em dia. Mas talvez isso mostre pra você, né? Seja mais fácil de você ver que você é a pessoa que mais precisa dos seus cuidados, né? E se você não tá fazendo isso, ninguém vai fazer, gente. Juro pra você. Porque ninguém sabe o que você tá passando direito, sabe? As pessoas não têm essa noção. E elas nem têm que também, né? Porque o que tá acontecendo na minha cabeça, como que eu vou responsabilizar outra pessoa? Só eu posso ser responsável nesse caso específico. Aí a gente vai para outras áreas da minha vida, que são saúde física e aparência, que são as últimas, tá? Prometo. Saúde física são coisas que eu já faço. Gente, eu quero que fique claro que tudo que eu tô, tipo, é que vocês não vão ter essa noção, mas eu tenho essa noção lendo as minhas metas, que muita coisa que eu faço aqui, que eu coloquei, na verdade, eu já faço. Então, por exemplo, beber meia garrafa de água ao acordar. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de beber água. E eu sei que faz muito bem pra minha pele beber água, faz muito bem pro meu corpo beber água. E eu vejo, a minha pele é muito crítica pra mim, né? Eu tenho uma pele acneica e eu descobri agora que eu tenho rosácea. Pra mim, beber água é um sacrifício, mas se for pra melhorar minha pele, eu vou tomar. Não há o que se falar. Eu criei esse sistema. Toda noite eu já vou lá, encho minha garrafa de água, boto do lado da minha cama, eu acordo, escovo os dentes e eu tomo minha garrafa de água. Porque uma garrafa é muito, a minha garrafa tem 1 litro. É isso que é a criação de sistemas, tá? Pegando a visão? A segunda coisa é fazer alongamento ou yoga depois de acordar, que é uma coisa que eu já faço, então eu quero manter esse hábito. Fazer musculação 6 vezes na semana, cardio todos os dias que não der, pelo menos fazer 10 minutos, é uma coisa que eu já faço. Jantar até 8h30 da noite. Depois desse horário, apenas ceia ou algo bem leve. E aqui, eu confesso que eu fui super influenciada por alguém na internet, mas eu sei que essa é uma prática ayurvédica, né? Do fato de você jantar cedo, para que você possa ter um tempo antes de dormir para você fazer a digestão e não ficar fazendo a digestão à noite. Que daí impacta seu sono, impacta a sua disposição quando você acorda e tudo mais. E eu sou uma pessoa que eu passo mal. Se eu jantar tarde, gente, eu passo mal. Principalmente se for muita comida, se eu for comer, sabe, fora e for 10 horas da noite, eu vou chegar e eu não vou dormir bem, eu vou passar mal. Então, isso me faz mal. Eu já tô vendo isso. Aí eu já botei aqui, jantar até 8h30. Pronto, acabou. Final de semana, tudo bem, tá? Eu vou dormir mais tarde e tal. Apesar de que é bom a gente sempre manter a rotina para que a gente possa ser constantes, tá? Final de semana, continuar a alimentação boa, né? Boa, enfim, usual. Continuar fazendo, acordando no mesmo horário, continuar fazendo exercício, etc. Porque você tá nutrindo esse seu hábito. Você tá nutrindo até aquela questão da autoconfiança, né? Que você pode cuidar de você, pode prometer coisas pra você que você vai cumprir. Evitar celular 30 minutos antes de dormir e dormir por 7h30. 7h30 é o pontinho pra mim ali. Eu não preciso de 8 horas. Eu sei que 7h30 eu acordo bem. O único momento que eu não acordo bem é se meu sono tiver uma qualidade ruim, mas é porque eu tô ansiosa, ou porque eu fiquei vendo o celular antes de dormir, aí na hora de dormir já não quis dormir, aí passou o tempo e dormi menos, entendeu? Mas eu sei que 7h30 rola pra mim. Aparência. Gente, esse aqui, tipo, é o meu auge. É um dos das minhas maiores metas pra 2026. Que eu quero entender como que eu me sinto bem comigo. De linda, tá? Linda mesmo. Eu quero ser arrumada, eu quero me ver no espelho, me sentir linda e tal.
que aconteceu, né? Eu tô com 27 anos. Eu cheguei agora no final do ano passado e aí eu falei, olha, tem alguma coisa de errado com o meu rosto. Tem mesmo, eu tô com uma acne, é uma coisa que eu tô lidando faz, sei lá, 5 anos já com isso. Aí eu descobri que eu tenho a rosácea agora, inclusive, se você tem acne e você ficar tratando e você sente que não arruma nada, pode ser rosácea. Eu vou até deixar uma foto aqui pra vocês, pra mostrar como que é a rosácea, como que eu fiquei com esse surto. E aí eu fui na dermatologista e ela falou, não, rosácea e a gente tá tratando, porque são tratamentos completamente diferentes, pelo que eu entendi. Eu falei isso, mas o que eu vi que tava errado com o meu rosto é que eu tô sentindo que já tá dando uma derretidinha. E aí eu falei, não, eu vou na dermatologista e vou começar a ver essas coisas. E aí tem aquela coisa de botox preventivo e blá blá blá. Eu tenho essas metas aqui, que são, tá? Controlar a minha acne rosácea, que é fazer acompanhamento constante com o dermatologista ao longo do ano para continuar o tratamento, fazer procedimentos estéticos para melhorar o aspecto do meu rosto, cuidar melhor do meu cabelo, inclusive controlar o frizz, e ter dia certo para fazer as unhas das mãos e dos pés. Essas são metas que eu fiz. E por que eu fiz isso? Essas coisas me deixam me sentindo mais autoconfiante no geral. Então, se eu tô com eu sempre fiz as minhas unhas, eu mesma faço as minhas unhas. E eu sempre estive com as minhas unhas feitas. Depois que eu vim morar sozinha, faz 1 ano, né? Eu comecei a não fazer as unhas mais, porque eu tinha casa pra limpar, etc e tal. E aí eu comecei a não ter tempo. Quando eu vou para os lugares que eu vou, tipo, sei lá, um restaurante, ou sei lá, eu fico vendo a minha unha e às vezes ela não tá. Agora ela tá bonitinha até, porque eu fiz ela e não pintei. Mas às vezes ela tá capenga. E aí eu viro e falo assim, putz, aí eu já fico assim, sabe? E assim, não tem por que eu ficar assim, se eu posso encaixar na minha rotina de fazer a minha unha e isso ser um boost pra mim, sabe? Não é que eu tenho só, eu só sou um ser humano funcional e legal e bonito se eu tiver com a minha unha feita. Não é isso. Mas ela me impulsiona. E tudo que me impulsiona eu quero fazer. Porque eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa que tá bem comigo. E essa é uma coisa que me faz estar bem comigo. Entendeu? Então eu vou fazer. E eu sei que me faz bem, não adianta. Eu sei que me faz e eu vou fazer. E essa questão da minha pele, do meu cabelo, inclusive, né? Eu sei que não é de interesse de todos isso, mas só pra dar um exemplo. Em 2019 foi o ano que eu mais me senti linda. E aí eu comecei a analisar as fotos de 2019. Falei, o que eu fazia em 2019? O que tinha diferente e tal? E aí eu vi que o meu cabelo era muito alinhado aqui. Pode não ser só isso. Mas eu vi que meu cabelo tava muito alinhado. E hoje meu cabelo, às vezes, eu não reparto ele direito, sabe? E aí eu tiro foto, parece que meu cabelo tá bagunçado. Tem a ver com esse corte que eu fiz também, que não tem nada a ver. E eu percebi, falei assim, cara, o meu cabelo com frizz e com essa separação meio bagunçada não tá dando certo. E aí eu comecei a pentear o meu cabelo do jeito que eu gosto e comecei a procurar produtos, inclusive tô testando um produto já, pro meu cabelo ficar assim. E aí eu já tô sentindo diferença com isso, já tô me sentindo mais bonita e melhor pra encarar meu dia, entendeu? Me sinto mais pronta pra encarar meu dia. E aí tem questões, por exemplo, né, no ano passado eu comecei a implementar passar protetor solar com cor, mesmo em casa. Porque eu faço muita reunião e aí na reunião eu já consigo tá com um aspecto melhor, eu já me sinto confiante pra falar o que eu vou falar, né, de trabalho, de técnico, e eu acho que me dá mais credibilidade também. E aí eu comecei a fazer isso, mesmo trabalhando de casa, eu passo protetor solar com cor. E eu acho que todas essas coisas que eu coloquei aqui, como eu falei, não são coisas mirabolantes. Eu acho que já fazem sentido com quem eu sou agora e são coisas só pra me deixar disciplinada. Eu li no Pinterest, vou pegar, peraí. Ele fala assim, de um cara chamado Maslow, eu acho. Hierarquia do self-care needs. As nossas necessidades de self-care. A primeira, aí é uma pirâmide, tá? Tipo da cadeia alimentar. Acho que é isso, né? Cadeia alimentar. Primeira coisa, autoatualização. E aí ele coloca 3 coisas dentro disso, que são: seja curioso, descubra suas paixões e viva de acordo com seus valores. Aí mais pra baixo tem a autoestima, que é: faça coisas difíceis, expresse você mesmo, né? Expresse as suas vontades e melhore o seu diálogo interno, self-talk, ele fala aqui. Aí embaixo disso tem social. Desembolse esforço para suas relações já existentes,
participe de uma comunidade e permita você mesmo a receber amor e apoio. E aí embaixo tem segurança, limites, né? Você colocar limites nas coisas, estabilidade de carreira, estar perto de pessoas emocionalmente seguras e construir autoconfiança em você. Ele fala self-trust, que eu acho que é exatamente isso que a gente tá falando agora, né? Que eu falei mais cedo. E aí embaixo ele fala mental, que é descanso, mover seu corpo diariamente, se manter hidratado, comer saudável, priorizar o sono e fazer exercícios de respiração. Eu falei disso, que eu acho que vai ser útil, enfim, no geral, espero que tenha ficado claro. Mas uma coisa que pegou muito pra mim, que tá dentro da autoestima, é fazer coisas difíceis. Ter disciplina é algo que envolve muito esforço da nossa parte. Então, mesmo que eu faça uma yoga, por exemplo, eu já faço, né? Tá na minha lista de coisas pra fazer, que eu quero fazer em 2026. Mas mesmo que eu faça yoga um dia sim, um dia não, eu quero fazer todo dia. Eu quero fazer todos os dias a yoga. Isso não significa que vai ser fácil. Mas eu já comecei a fazer, eu já faço. Não é uma coisa completamente mirabolante pra mim, entendeu? E eu acho que eu me sinto útil fazendo isso. Eu me sinto útil pra mim. Eu me sinto importante pra mim mesma, sabe? Que eu tô fazendo coisas que eu gosto de fazer. Às vezes, essa coisa, ela é substituída pelo celular. Quantas coisas você quer fazer? Pausa o vídeo agora e pensa quantas coisas que você quer fazer, que você fala que não tem tempo, mas você tá lá vendo o celular, você tá lá, enfim, fazendo alguma coisa que não tá te agregando em nada. E aí no final do dia você fala, eu não tive tempo de fazer isso. Quando na verdade você só não priorizou essa coisa, né? Porque é muito mais fácil fazer coisas fáceis e é muito mais difícil fazer coisas difíceis. Então, eu acho que pra gente se sentir realizado, né? Não é nem útil, que eu falei a palavra útil agora, mas eu acho que é pra gente se sentir realizado e até feliz com o nosso dia a dia, com a gente, com o ser humano, né, que a gente tá se tornando. Eu acho que fazer coisas difíceis tá ali no top 3, amor, de coisas que você pode fazer por você pra você se sentir melhor no geral, com você mesmo. E o quão legal é com você quando você fala que vai fazer alguma coisa difícil, você vai lá e faz. Não é gostoso de sentir essa sensação? Eu acho que o desfecho das minhas metas não é que eu quero virar outra pessoa. Não é que eu quero, assim, eu ia falar, eu não quero fazer um rebrand, mas é um rebranding. Mas é uma coisa que tá muito alinhada comigo, são coisas que eu já pensei, sabe, que fazem sentido. Tem coisas novas também, mas são coisas que estão me assombrando ali. Tipo, essa questão da perfeição é uma coisa que eu faço sempre. E eu colocando isso como meta, significa que eu vou priorizar isso no meu dia a dia. Eu vou pensar nessas coisas todas e o meu gatilho vai ser pensar, eu tô fazendo isso porque eu quero? Ou é porque eu quero agradar alguém, né? Porque eu tô presa ainda nesse loop da perfeição. E aí eu vou ficar culpada depois. Pra mim isso é o mais importante, pra você pode não ser isso, pra você pode ser outra coisa. Tudo que eu trouxe nas minhas metas são relacionados a isso, de coisas que eu já pensei antes, que já fazem sentido na minha vida e que eu quero ter um ponto de ação com relação a isso, sabe? Que eu quero melhorar e que eu quero implementar. Então, é isso. Espero que tenha feito sentido, que tenha te ajudado de algum jeito, apesar de eu estar competindo aí com outros 3.680.000 vídeos de resoluções de ano novo. E aí eu quero saber de você, qual que é a sua meta de 2026, amor? É mirabolante? Ou não? Se você estiver mirabolante, faz uma outra também que é não mirabolante. Me conta aqui nos comentários do Spotify ou do YouTube, ou lá no TikTok também, que a conversa vai pra lá depois. Me conta o que você vai fazer em 2026, tá? E um último lembrete é que eu comecei a escrever no Substack. É uma coisa que vai estar dentro da minha meta também, de tanto um vídeo por semana, quanto também um artigo no Substack. Então, me segue no Substack, eu tô adorando lá, eu tô amando. Pra mim é tipo um Tumblr 2.0, sabe? Que eu acho que faz todo sentido pra minha garota que fez muito sentido pra minha garota de 15 anos e que faz muito sentido pra minha garota de 27. Então é isso, meus amores. Espero que tenha sido legal, espero que esse episódio tenha agregado de alguma forma. E aí a gente se vê na semana que vem.